Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando das movimentações do que foi que aconteceu hoje no mini índice e no mini dólar, e também deixar as marcações prontas para o dia de amanhã para que a gente possa aí ter as melhores oportunidades com os melhores trades para maximizar os lucros e minimizar o prejuízo, né, pessoal? Que é isso que a gente sempre está buscando. Queria pedir para vocês antes não se esquecerem de deixar aquele like, sabe? A gente sempre está pedindo, que é muito importante para o canal, ajuda a gente a crescer. Também avisar vocês que eu vou começar a postar várias as operações, o que tem acontecido no Instagram. Então, se vocês ainda não seguem, ainda não acompanha a gente lá, comecem a seguir, tá? Para que a gente possa assim falar mais ali de operações durante o pregão, tá mostrando para vocês as movimentações, o que que aconteceu, o que que a gente fez ou deixou de fazer. Hoje quem viu o Instagram ali eu postei as operações que eu fiz, tanto de manhã no Euro USD, que deu uma bela de uma operação, e depois de tarde as duas operações no índice que eu fiz aqui que eu vou comentar, que foi um stop e um gain, e deixar sim, sempre alguma coisa que possa ajudar vocês aí. E também o pessoal que está no Instagram começar a vir para o YouTube, que aqui é que a gente bota o conteúdo de verdade, aqui que a gente coloca as aulas, faz os conteúdos, então estejam sempre ligados nessas duas redes. Beleza, turma? Então bora falar aqui no índice. Vocês repararam aí depois, deixem nos comentários também, eu mudei o gráfico aqui pro claro, que uma galera tava me pedindo, dizendo que no escuro tava difícil de olhar e difícil de enxergar, então atendendo a pedidos aqui eu mudei a cor do gráfico para ficar com o gráfico mais claro. Eu acho que dessa forma também ajuda na interpretação, né? Todo mundo tem falado para mim que o gráfico mais claro é melhor, então já que todo mundo está dizendo, está pedindo, a gente atende a pedidos, né? E faz que fica melhor para a galera. Certo? Então deixa no comentário aí se tu gostou, se você gostou dele assim ou não. Falando das movimentações de hoje aqui, nós tivemos hoje o pregão abrindo aqui nesse fundo e ele já vindo pegar essa liquidez aqui do pessoal que estava apostando nessa queda, e aí ele volta com tudo, né? Sai estopando quem estava com stop aqui, quem estava com stop aqui, para que ele pudesse chegar naquela região, ou seja, ele transportar o dinheiro dessa zona aqui para essa zona. A gente estava ali na aula com o pessoal da turma 5 e assim, segundo operacional, isso é porque eu sempre falo para vocês, a gente acabou ficando de fora desses dois trades. Vou mostrar aqui para vocês o motivo. O primeiro motivo foi aqui, que aqui a gente estava aguardando que esse preço chegasse pelo menos nos 50% desse order block para a gente estar efetuando um risco entrar, porque aí o stop estaria aqui em cima, dentro do nosso maior do que o nosso esperado, mas a gente conseguiria dessa forma gerenciar melhor. Mas aqui, como o preço estava muito alongado, a gente estava na expectativa de pegar uma operação na volta, tá? E aqui nós tivemos essa marcação que eu fiz aqui, que foi do 1 minuto, ó, onde nós tivemos uma quebra de estrutura, né? Nós tivemos uma quebra de estrutura aqui e a gente estava esperando que esse preço pudesse pelo menos testar esse order block aqui. Ele até chegou a testar, mas aqui a entrada seria nos 50% desse order block. Essa entrada aqui que é o que a gente estava na expectativa de fazer, tá? Com o stop aqui em cima de 150 pontos. E aí a gente buscando um alvo que era esse fundo aqui, ó. Era um trade de 750 pontos, de 700 pontos para um stop de 150. Tá? Aconteceu que ele apenas chegou ali embaixo e foi embora. Então aí quando acontece isso a gente fica sem operar. E depois, quando ele foi embora, né? Eu tava falando pra galera, vocês têm que tomar cuidado,
Aqui, inclusive, no término da aula, depois até vou conversar, ninguém me falou nada, que eu acho que todo mundo dormiu no ponto. Eu deixei uma operação cantada aqui pra galera, que nós estávamos finalizando nossa a aula de revisão aqui, e aí foi o que eu disse pro pessoal. Caso esse preço volte aqui, se ele não romper esse topo, você tem um order block marcado aqui, você tem uma entrada para buscar pelo menos o fundo, tá? E foi uma entrada que ele não só foi buscar o fundo, como ele rompeu. Teria sido uma entrada com entrada ali no pé do order block, tá? Nesse order block aqui. Uma entrada que ele apenas tocou o order block, top ali na faixa ali dos 150 pontos. Teria sido um trade de 535, mas esse trade aqui eu buscaria mais, tá, pessoal? Esse aqui ele tinha, como ele não conseguiu romper os topos, ele ia vir tentar romper esse fundo. Esse aqui era um trade para buscar o 4-1 ali para 600 pontos, pelo menos, né? Para buscar, porque aqui quando você coloca um alvo, né? Se você tem uma liquidez aqui, um alvo estando perto dela aqui, ele é possível, que o preço ele pode pegar essa liquidez aqui para voltar. Então o teu alvo sempre pode estar mais ou menos nessa região aqui, que você não vai se dar mal, tá? Então nessas regiões aí vocês conseguem fazer trades assim. Só que aí não sei se alguém pegou essa venda, mas foi uma venda muito boa que pagou aí os seus pontos. Depois dessa subida aqui foi a mesma coisa. Desculpa, turma. Ela não deu oportunidade. A gente olha aqui, é muito ruído. E olhando o gráfico pronto, a gente consegue falar, teve um choque aqui. Mas, gente, é muito ruído, tá? Então, assim, não deu entrada aqui, tá? Não deu. Se vocês olharem aqui pelos 5 minutos, até poderia ter arriscado nesse cara aqui. Nessa zona aqui, apostando nisso aqui, como sendo uma quebra de estrutura e uma volta para você pegar uma compra aqui. Mas confesso a vocês que é um movimento arriscado pelo tamanho desse imbalance que foi gerado aqui. Então ele poderia estar vindo buscar liquidez aqui no imbalance para continuar, tá? E aí, turma, entra a paciência que eu sempre falo, né? E você questão de treinar em regiões validadas, né? Então aqui, como vocês podem ver, eu tinha a zona de premium discount marcada. Nós tivemos aqui uma base bem nessa região aqui do rompimento, né, desse topo. Esse order block validado porque o preço tinha rompido o fundo. Eu estava na expectativa que o preço pudesse fazer esse movimento e acabei fazendo uma entrada aqui de venda, na qual eu fui estopado. O stop deu 175 pontos, né? E aí acabei sendo estopado, aí a gente aguarda de novo. E depois a gente filtrou esse movimento aqui para o 3 minutos, né? Onde eu acabei filtrando o order block aqui, para que a gente pudesse ter uma entrada mais filtrada. E aí no filtro do order block, aí sim eu coloquei a ordem deixei a ordem apregoada aqui com 120 pontos de stop. 120 pontos de stop. Ele pegou a ordem, voltou e acabou pagando 600 pontos. Na verdade deu um pouquinho a mais, né, que eu acabei saindo na esticada que ele deu, eu zerei na mão. Aí acabou fechando com 620. Então foram 175 pontos de stop mais 620 de gain, né? Sobrou aí quase 450 pontos, 445 pontos, suficientes para o dia de hoje. E esse trade, os dois trades foram explicados ali no Instagram, e aí vocês podem estar olhando lá nos stories que eu deixei. Então esses foram os trades de hoje aqui no índice. E no euro foi essa operação aqui, ó. No gráfico de 1 hora. Nós tínhamos uma quebra de estrutura aqui, né? Num time frame menor.
ele já tinha feito uma captura de liquidez aqui, nesse topo, quebrou a estrutura aqui no gráfico de 1 hora. Quando ele quebra a estrutura, pegando essa liquidez, ele tende a voltar. Voltou, fez o retorno. Para não ter... Aqui, como não tinha... A gente não tinha... Se eu fosse pensar em order block aqui, era todo esse candle. Você não tinha order block, né? Aí eu aguardei... Quando a gente abriu o gráfico, ele já estava subindo aqui, quando eu abri hoje pela manhã. Ou seja, ele já tinha completado o movimento que eu estava acompanhando desde ontem à noite. Aí eu deixei a entrada aqui nesse... Eu deixei a entrada aqui nesse order block. Na verdade, foi um pouquinho abaixo. Porque quando ele beliscou e voltou, eu entrei a mercado. E acabou executando um pouquinho abaixo. Depois eu deixei o stop, estava protegido aqui em cima. Quando ele esticou, desci para cá, porque ele não tem mais liquidez para pegar ali em cima. E foi direto no nosso alvo, que o alvo era esse carinha aqui. Demorou um pouquinho, mas acabou indo bem tranquilo no alvo. Foram aí três candles de 1 hora apenas. E deu um trade espetacular de 6,6 para 1 no euro dólar. Então essas foram as operações aí de hoje que eu falei para vocês e mostrei ali no Instagram. Falando do nosso estudo de hoje aqui, ó, o que a gente tem? Vamos dar uma olhadinha no gráfico de 1 hora, né? Gráfico de 1 hora, nós temos essa zona aqui importante, aqui de cima, tá? Onde pode ser uma próxima região de liquidez. Na verdade, toda essa região aqui, ó. Essa zona aqui é uma zona importante, tá, pessoal? Aqui olhando um time frame maior. Aí quando a gente traz pro 15 minutos, vocês vão ver que a gente tem, na verdade ela desce um pouquinho, né? Ela fica aqui nessa zona aqui, onde a gente tem agora o próximo ponto de parada do índice, né? Já que aqui já foi mitigado. Na extremidade de baixo, nós temos esse carinha aqui, sendo o candle de extremidade, né, pessoal? Não que seja um order block de compra, mas é o candle de extremidade que a gente tem, que é o que precisa ser rompido para dar continuidade no movimento. Então, eu sempre falo, você está olhando um order block lá embaixo, toma cuidado que nem sempre esse order block é um lugar para você comprar, ele pode ser um alvo, tá? Porque o preço, conforme vocês observem, ele veio e está fazendo movimentos de baixa. Ele perdeu fundo e agora ele voltou para mitigar uma região aqui. Tá? Então, ele tende a ir testar os níveis mais de baixo. Então, vocês fiquem atentos a isso. Tá? Para que vocês não tomem decisões precipitadas. Para a gente pensar em compra no índice, ele teria que romper esses níveis aqui para continuar. Ele teria que perder esse nível aqui. E ainda assim, o ideal é que ele perdesse essa zona aqui, ó, tá? Porque isso aqui é a onda que gerou o último movimento, tá? Aqui ele faria um choque desse pullback, mas poderia ser um choque que fosse até essa região. Então, muita atenção. O índice, o movimento apesar do time frame maior, ele está em alta, né? Ele ainda não demonstrou que ele acabou esse pullback. Esse pullback ainda está acontecendo. Então, percebam, ele ainda vem fazendo topos e fundos mais baixos. E aqui o ponto de mudança de caractere que antecede o fim desse movimento é esse aqui. Na verdade, é esse aqui, desculpa. Esse cara aqui, ó. O último topo que foi deixado hoje, porque ele gerou uma nova movimentação. Então, se ele gerou uma nova movimentação, se ele for perdido, nós temos um choque. E aí a gente pode buscar pelos níveis de cima. Enquanto ele não for rompido, a gente ainda segue olhando para o lado de baixo. A gente tem ainda níveis a serem buscados lá embaixo, inclusive com um gap aqui, logo abaixo desse fundo, aonde o preço parou. Beleza, turma? Então é isso aí que a gente tem de observações do mercado. Se vocês quiserem depois dar uma filtrada aqui nos 5 minutos, tá? Vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, o candle de extremidade que a gente deixa marcado.
tá? Esse cara que a gente tira fora. A gente tem como topo de continuidade agora esse movimento, tá? Então, nós temos aqui nos 5 minutos esse cara e precisamos estar atentos. Em que sentido? Aqui vocês percebam, ó, ele fez de novo o Judas Swing, ele capturou a liquidez dos dois lados. Então, cautela, tá, pessoal? Cautela com essas regiões. Tem essa regiãozinha aqui que ele pode vir tá? Mas muito cuidado porque o preço fechou num meio de movimento, beleza? Ou seja, fez a retração e acabou no meio do caminho. Tem que esperar ele pelo menos chegar ou, né, na extremidade de cima ou na extremidade de baixo para tomar decisão. Aqui na zona do meio, vocês já estão cansados de saber que a gente não faz nada. Beleza? Então, era isso do índice. Passando para o dólar aqui, para a gente dar uma olhada aqui que aconteceu. O dólar hoje ele foi bem certeiro também. Ele acabou dando movimentações muito boas. Ele abriu já testando esse order block aqui, dando uma compra. Uma compra aí muito boa, né? Galera que pegou aí foi muito bem. Só ver aqui quanto que foi o retorno para quem fez a entrada de risco nos 50%. 7 pontos de stop para pelo menos 45 pontos de alvo, tá? Mas era um trade de zone to zone, daria 50 pontos. Eu vi que teve gente lá no grupo do Telegram que pegou 50 pontos nessa subida do dólar hoje. E depois que ele fez a subida, teve oportunidade na venda, né? Violou um pouco o order block, mas depois até deu uma oportunidadezinha na venda. De risco, concordo, mas como, estava numa região validada, era sim uma entrada válida nesse movimento, beleza? Então, o que a gente tem aqui para o dólar? A gente vai continuar com o dólar nessa região. A única coisa que a gente vai fazer é atualizar, porque agora ele deixou uma nova zona aqui nesse fundo, deixou um novo range aqui nesse candle que ele deixou na extremidade. Na parte de cima, nós temos esse carinha aqui, que é o topo de continuidade. Deixa eu só... É esse maior aqui, que o outro é o inside candle, tá? Nós temos essa zona aqui. E depois as próximas lá de cima que continuam válidas, tá? Na verdade, esse cara aqui... a liquidez está acima desse topo aí, então a gente deixa marcada essa região. E a outra lá de trás, que é o próximo, que aí é um topo lá de trás, que é bem mais para trás, tá? Mas aqui são as próximas regiões aí que o dólar pode buscar liquidez. Inclusive, ó, se vocês prestarem atenção, ele tem um range de liquidez aqui. Então, para que esse dólar, percebam, ele quebrou uma estrutura aqui, quebrou aqui. Se ele abrir amanhã quebrando mais essa parte interna, a gente tem uma oportunidade de continuidade, tá? Venda, ele teria que perder esse fundo, voltar e ainda assim seria uma venda de teste nessa região aqui, que ele está bem perto. Ele estaria bem perto do fundo, tá? Muita atenção nessa movimentação do dólar. Beleza, turminha? Então era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tomem cuidado, amanhã é dia de payroll, então vão com calma, cautela, que não faz mal para ninguém, tá? Tenham todos um bom descanso. Um grande abraço a todos e até amanhã.